Aquela saudação marota. Deu uma paradinha naquele meu trabalho, como vocês estão vendo, só para dar uma explicação sobre a estrutura de site, sobre como você estruturar um site em HTML. É bem rápido, então curte o vídeo. Olá, já estamos com o nosso Visual Studio aberto, já deixei aberto aqui um index também, né? E primeira coisa que a gente faz é preparar ele. Exclamação Enter, já funciona. Todo site é estruturado com três coisas: o header, que ele é o topo, o conteúdo dele fica dentro do main, e um footer, que é o rodapé. Tá. Eu já deixei pronto o nosso header, já vai aparecer aqui para nós o nosso título. Depois do header nós temos o main, que nós temos as divisões dele, que já vou explicar para vocês daqui a pouco. Na sequência temos o footer. Então tá tudo aqui. Se eu escrever aqui, aparece ali. Quando você escreve no HTML sem dar cor, sem o CSS, é como se fosse uma folha em branco, papel sulfite, uma coisa embaixo da outra. Não tem diferença do rodapé com o título. O conteúdo vai ser escrito, ele vai descendo com o tempo. É uma boa prática a gente usar o CSS para deixar tudo bonitinho e depois ir escrevendo nele. Ou pelo menos se você tem já a estrutura do seu site, não vai ser necessário você escrever antes. Mas eu sempre uso isso. Vamos lá, vamos começar então a escrever o nosso CSS. A gente coloca aqui o nosso style, ou dá para fazer diretamente no seu HTML ou num link à parte. Vamos fazer direto no seu HTML para ficar mais fácil. A gente vai zerar, vai resetar o teu HTML com margem e padding em 0, tá? O body, vou deixar zerado também, porque nós vamos usar os nossos containers, ou as nossas divs. Eu chamo de divisões no nosso site. Eu até acho que é por isso que é o nome div. Header. Background é o vermelho que ficou aqui. Esse aqui é o tamanho dele. Um wide de 100%, então toda vez que eu aumentar a tela vai aumentar também, vai ocupar 100% da tela. E um height de 50 pixels, que é a largura. Vamos para o outro. Main, que é o nosso conteúdo do site. Vamos colocar o container, que é a nossa primeira divisão, que é esse daqui, ó. O que eu fiz? Primeiramente eu defini o tamanho do conteúdo com o main, tá? Ele vai ocupar 100% da largura, então ele fica responsível ainda. Tá vendo aqui? É responsivo. E na altura ele vai ocupar 92 VH, que ele chega só, não tem um scroll. Coloquei um text align, porque se eu for digitar nele, ele vai ficar tudo no meio. E agora nós vamos para nossas primeiras divisões. Criei duas colunas. Aqui, ó, column. Criei duas colunas que elas estão dentro do nosso container que está dentro do main. Tá. Nós temos uma coluna do topo e o nosso footer, que é o nosso rodapé. Vamos abrir para ver como ficou. Rodapé, duas colunas, coluna do topo e a coluna do título. Eu vou explicar agora como funciona cada uma delas. O container é onde você vai colocar as suas subdivisões. Tá? Nós temos dois tipos de posicionamento, o absoluto, dois tipos de relacionamento que eu vou usar neste momento, que nós temos o fixed, nós temos o stick, que nas próximas aulas eu vou poder explicar para vocês. Eu estou usando o absoluto e o relativo. O relativo nada mais é do que você usa a posição que ele foi posta no momento e consegue posicionar ele referenciando a isso. O absoluto é o que eu usei aqui no top em amarelo. Ela usa a posição do elemento pi de onde você está usando. O column top ele está dentro do container, só que ele está usando o posicionamento do main. Tá? Então ele ignora tudo que está no container e usa só o que está referenciado no main. Tanto é que se eu colocar o margin top de 50%, olha o que acontece com ele.
ele desce para 50% da tela. Do Mine. Tá. Vamos apagar isso aqui. Volta. Vou apagar o column top. Daqui a pouco eu boto ele de novo. Aqui, ó. Eu coloquei a largura do column em 33%, justamente para ele poder expandir conforme for aumentando a tela ou diminuir conforme ela diminui. Vamos tirar o margem alto. O margem automática, ela faz isso aqui, ó. Ela divide a tela automaticamente na quantidade necessária para deixar elas dentadas iguaizinhas. Se eu acabar colocando mais um aqui, vou fazer um Ctrl C. Margem alto. Ele divide a tela por igual, tá vendo? Aí se eu diminuo o tamanho de 33% para 20%, a largura dele vai ser, de cada um, vai ser 20% da tela. Vamos apertar Ctrl Z. Vamos colocar o posicionamento absoluto para vocês verem o que acontece. Absoluto. Todos ocuparam o mesmo lugar da tela. Porque eles estão desconsiderando o tamanho do Mai e estão indo todos para o mesmo lugar. Vamos lá apagar. Então, quando você quer posicionar uma peça do seu site e quer que ela ignore o restante do site, que ela fique sempre ocupando o mesmo lado, você coloca o posicionamento absoluto, lembrando que ela vai sempre considerar o posicionamento do pai onde ela está colocada. Então, basicamente é isso. Todo site nós temos um header, nós temos um footer, que é o rodapé, um main, que é onde fica todo o conteúdo, e as suas divisões. Agora que nós já sabemos como é a estrutura de um site, as próximas aulas eu vou pegar e vou mostrar como que fica para você posicionar peça por peça dele. Nós vamos começar com um header. Vamos fazer um header bem estiloso, com um nave bem legal que tem para poder colocar links para outras partes do seu site, viu? Então, semana que vem, estamos de volta.